Como se faz um país melhor? Um país melhor se faz construindo um lugar para as pessoas viverem melhor. O Brasil é formado por 5.570 municípios. Fazer uma boa gestão municipal é o caminho para construir um país melhor. Mas é preciso ir além. Por isso, oferecemos soluções que contribuem para a transformação digital das cidades e geram resultados positivos para os cidadãos. A GovBR está ao seu lado para elevar sua cidade a outro patamar. Uma empresa que conhece as necessidades dos brasileiros porque está presente em todas as regiões. E possui uma equipe especializada em gestão pública, atuando em unidades próprias para estar sempre próximo de você. Nós conectamos gestores públicos às mais avançadas tecnologias, com profissionais que dominam todas as demandas de uma administração municipal. Entendemos que a eficiência começa por uma gestão com foco na governança. Todos sabem que realizar obras e prestar serviços ao cidadão é importante. Mas fazer isso com uma completa análise de dados para pensar de forma estratégica é ainda melhor. E se estar conectado é fundamental nos dias de hoje, experimente pensar mais alto. Seus sistemas podem ficar em nuvem com total segurança e disponibilidade, com o apoio das pessoas certas sempre que precisar. Ter todas as informações na sua mão com apenas um clique é a transformação digital na sua cidade. E com isso, sobra mais tempo para pensar e fazer mais. Elimine o papel, aumente a transparência, reduza custos, ganhe agilidade e invista em iniciativas que possibilitem a desburocratização dos serviços municipais, promovendo engajamento e participação do cidadão. Conte com a GovBR. Estamos ao seu lado para contribuir para cidades mais digitais e um Brasil melhor. GovBR. Soluções para a gestão pública. Obrigado, Tori. Bom, aqui é a Amazon Web Services, né, a AWS. Eu costumo começar a mensagem falando que a gente tem uma estrutura focada em setor público, uma estrutura focada hoje, quando a gente chama de setor público, são utilidades, governo, educação e terceiro setor. Campana e eu fazemos parte do time de governo, e isso significa que a gente tem atendimentos específicos para cada uma dessas indústrias. A AWS entende que cada uma dessas verticais demanda atendimento comercial, atendimento técnico, atendimento jurídico para fazer os negócios acontecerem com formato especializado, com formato especialista. Pode passar, Torido. Então, por exemplo, como eu mencionava ali, hoje, hoje a AWS tem algumas contas famosas dentro aí do que a gente chama de área privada, contas como Nubank, Netflix, iFood, são contas muito conhecidas. E se você coloca hoje, por exemplo, na internet, Kleber Moraes, presidente da AWS, vai aparecer uma pessoa. Se você colocar Paulo Cunha, vai aparecer o Paulo Cunha também como presidente da AWS. Isso porque a AWS fez uma divisão da estrutura dela em duas verticais muito bem definidas, uma para contas comerciais e outra para contas públicas. Então, tudo isso para focar que a gente tem sim especificamente a gente tem essa estrutura focada em setor público, a gente tem hoje conversas com governos estaduais, governos federais, governos municipais, para entender quais são as demandas da área de governo do país e atender isso da melhor forma. E
tá nessa live aqui hoje para a gente não é só uma questão de participar de mais uma live. É uma ação estratégica hoje, porque a AWS chega até os municípios através de parcerias como essa com a GovBR. Faz integrante da nossa estratégia chegar nos municípios brasileiros através de parcerias. A GovBR tem uma solução que atende muito bem as demandas do país, dos 5.570 municípios do país, e a AWS tem uma infraestrutura de primeira linha para atender, para ajudar a Gov a capilarizar essa estrutura. Maravilha. Então, a AWS tem hoje um pioneirismo de mercado. A AWS começou esse mercado de nuvem, então, desde 2006, a AWS vem construindo e refinando os seus serviços em cloud. E tudo isso sempre baseado em um pilar de obsessão pelo cliente. O que quer dizer assim na prática, né? Eu falo aqui essas coisas bonitas, obsessão pelo cliente, aí vocês podem até se perguntar, Jackson, como assim na prática, o que é a obsessão pelo cliente que a AWS tanto fala? Hoje, 90% dos nossos serviços, eles foram baseados em feedback que os nossos clientes nos deram. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a AWS, desde 2006, vem colocando à disposição dos clientes serviços de nuvem. Os serviços são máquinas virtuais, pode ser armazenamento, banco de dados. Conforme isso vem acontecendo, os próprios clientes do setor público, de governo, clientes de companhias privadas, vêm dando feedback para a AWS de quais são as necessidades reais que eles têm. E a AWS vem criando os serviços em cima desses pedidos. A gente vai falar um pouco mais à frente desse conceito aqui de global, de 25 regiões, 81 zonas de disponibilidade. Esse é um conceito que fala das regiões hoje que a AWS tem seus data centers e também das replicações que a gente tem dentro de cada uma dessas regiões. Além de tudo, assim, para esse pioneirismo, a obsessão pelo cliente, criar produtos e serviços que atendam à necessidade dos clientes e não empurrar produtos que eles não precisam, produtos que a AWS acha que são válidos, a gente faz ser produtos que os nossos clientes pedem, que os nossos clientes demonstram, produtos inovativos para atender às demandas deles. A gente tem uma rede de parcerias muito robusta. Tem um time hoje dentro do Brasil, um time de parcerias, um time de desenvolvimento de parcerias focado, mais uma vez, focado em setor público. O que a gente faz para governo são coisas focadas. O time de governo só olha governo. Então, hoje são mais de 800 parceiros. Aqui, quando a gente fala de 800 parceiros, são parceiros de serviço, parceiros de tecnologia, são databases, são parceiros dos diversos tipos de segurança, network, banco de dados, serviços e assim por diante. Essa robustez demonstra o investimento que a AWS faz. 800 parceiros focados em setor público é algo assim, é bem robusto. Essas características hoje fazem a AWS líder de mercado. Aqui tem um gráfico muito interessante que o Toreto colocou agora. É um gráfico de novos serviços ou novas funcionalidades que a AWS vem lançando nos últimos anos. Então a gente fala, poxa, 90% de serviços baseados no feedback dos clientes, mas quanto é isso, Jacques? Vocês podem me perguntar, quanto que é isso? Então aqui a gente tem um gráfico de 2011 a 2020 da quantidade de novos serviços ou novas funcionalidades lançadas. A gente pode ver, por exemplo, que no ano passado, em 2020, foram lançadas 2.757 novas funcionalidades ou serviços na plataforma. Isso é uma média de 7,5 novos serviços por dia. É uma demonstração do quanto existe de investimento para se manter atualizado, para entregar a melhor infraestrutura para os nossos clientes. Pode passar, Torido. E eu costumo sempre falar, a gente tem que saber quem somos, o que fazemos de bom, falar isso, porque existe um trabalho muito grande, mas também é importante trazer uma visão de organizações terceiras. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma visão do Gartner,
é a avaliação do Gartner em relação aos provedores de cloud, de infraestrutura em cloud, e a gente pode ver aqui a AWS no mais alto grau do quadrante dos líderes, assim, bem à frente, bem posicionado no quadrante dos líderes. Então, todo esse trabalho, ele resulta também, é um resultado de liderança, tudo isso que a gente faz para entregar a melhor infraestrutura. E diversos, como a gente vem falando até agora, diversos serviços, a gente ainda não entrou nas características, nos benefícios de estar em nuvem. A gente começou a falar muito da parceria, de quem é a AWS, para vocês conhecerem um pouco da AWS. E é importante ressaltar que segurança é a nossa prioridade. Eu costumo dizer que é um pleonasmo, mas é um pleonasmo intencional, principal prioridade. Desde o momento inicial, o momento zero, segurança é a nossa prioridade. Então, mais uma vez, não basta só falar, tem que ter resultado. Então, hoje a AWS tem mais de 50 certificações globais de compliance e segurança. A infraestrutura é construída para atender os níveis mais sensíveis de operação e de indústria, como indústria bancária, de transações financeiras, indústria de governo, dados de saúde. Então, a AWS faz toda essa gestão de acesso e identidade aos data centers. A segurança, a gente entende que segurança não é uma coisa estática. Segurança é algo dinâmico. Tudo que a gente fez para a solução estar segura hoje é preciso ser feito amanhã e depois e melhorar isso conforme o que a gente vai entendendo com a experiência do cliente. Segurança é algo contínuo, é uma atenção que deve ser mantida continuamente. Por isso, são feitas também, não são só 50 certificados, só o que a gente fez até agora, a cada momento são feitas melhorias de segurança afinadas com essa experiência dos clientes. Aqui mostrando só alguns dos certificados que são importantes para provedores de cloud, por exemplo, as ISO 27000, que falam aí sobre segurança e operação das ações de gestão de um data center. As SOC 1, 2 e 3 também falam, são certificações, eu costumo dizer, que são certificações muito pesadas. O que eu chamo de pesadas são muito fortes, elas obrigam que sejam feitas as ações de segurança e operação de data center no mais alto grau de qualidade. A gente anda sempre de acordo com essas certificações. Depois vocês podem procurar ISO 27001, 27017, 27018, que vocês podem entender um pouquinho de quais são as exigências dessas certificações e que a gente mantém essas 3 certificações. Vocês podem também, inclusive tem um QR Code aqui, se vocês apontarem o seu celular, ou se pegarem aqui esse link aqui embaixo, awsamazon.com, PT, que está em português compliance, vocês podem olhar um pouco mais sobre essas certificações e com acesso ao console, que é onde a gente tem hoje os nossos serviços, vocês podem inclusive baixar gratuitamente essas certificações para baixar o que o órgão certificador declarou sobre a operação da AWS. Então, pessoal, dando sequência aí, né, o que é, né, uma solução em nuvem? Não é simplesmente a gente dizer para você, vamos rodar as nossas aplicações ou qualquer aplicação na internet. Não, não é isso. São todos esses fatores de segurança que foi um determinante, né, para essa parceria, para a sequência dessa parceria com a AWS. Então, a Governança Brasil não abre mão da segurança de forma alguma, né? Vocês têm acompanhado aí a gente investindo muito nessa parte. São todos esses benefícios, né? O Jackson falou de uma certificação muito específica, o que nos preocupa muito com alguns fornecedores de data center, onde eles convidam, né, você, vem conhecer meu data center. O Jackson, o Campana, a gente não sabe onde fica o data center ele vai falar daqui a pouco, onde fica esse data center, né? Por questões de segurança, né? A gente sabe que tem
e não pode. Outro quesito aí que fez que a gente escolhesse a AWS, ela hospeda os dados públicos no Brasil, né? Alguns concorrentes e alguns outros fornecedores que consideramos, eles não hospedam. Então, a gente tinha essa situação. E a questão da redundância também, né? Hoje a LGPD informa que você precisa ter essa redundância, né? E a redundância que eu digo não é um servidor no mesmo local, não pode ser. Fora o custo disso, né? Imagina, não é apenas o custo do hardware que você vai adquirir, é o custo desse hardware duplicado, é o custo de energia, de no-break, é o custo para operar esse equipamento, é o custo de manutenção. Fora que você compra hoje um servidor aí, né? Então, vida útil, dependendo do servidor de 5 a 10 anos, você precisa trocar. E aí a gente vai falar um pouco ali agora sobre Exato. alguns benefícios, né? E Que é se eu você, puder complementar um pouquinho, Torido, claro, antes de pode ir. você partir para os benefícios, a gente aparecia ali, não precisa nem voltar ao slide, mas aparecia ali atrás um slide que dizia global. Algumas vezes apareceu a palavra global. E o importante para a gente aqui de Brasil, dos municípios, quando lê aquele global, é entender que qualquer cliente da infraestrutura AWS no mundo, ele está rodando sobre o mesmo padrão de qualidade e exigência de segurança e operação. O data center aqui do Brasil, seja para um município muito pequeno, como Borá, para um município gigante, Ministério da Economia, hoje os dados da saúde, Conselho Nacional de Justiça, governo federal, os governos estaduais, do menor município ao maior órgão de governo, todos eles rodam dentro da mesma estrutura. Então, para a gente, isso é global. Não tem uma classificação de infraestrutura de menor qualidade e de maior qualidade. Todos os nossos clientes rodam dentro das mesmas exigências, certificações e operação de qualidade de todos os órgãos. Então, hoje a prefeitura que está, a menor prefeitura hoje rodando com GovBR e o Ministério da Economia, governo federal, ambos estão dentro da mesma exigência de qualidade, certificação, procedimentos de segurança do ponto de vista de entrega de serviços da AWS. Perfeito. Então, tudo isso, né, pessoal? Agrega solução, não é um serviço, não é um produto, é uma parceria com a AWS, onde é uma solução em nuvem, onde você traz tudo isso embarcado, a questão do custo de licenciamento ali, né? O custo ali desse hardware, você paga efetivamente pelo que você utiliza. Fora essa robustez, a experiência da AWS, né? Desde 2006 ali, foi pioneira em nuvem aqui, e desmistificando aquela teoria, né, de alguns anos atrás, de que estar em nuvem ou estar na internet é um risco, e nos ambientes on-premise, que a gente fala em ambientes físicos, não, aqui é seguro, muito pelo contrário. No final eu vou dar alguns exemplos de ambientes físicos que sofreram invasões, tá? E a gente aí, em três anos e meio e pouco dessa solução que é ofertada aí para os nossos clientes, a gente não teve um único incidente de segurança, tá? Muito pelo contrário. A gente teve uma situação onde o cliente tinha os produtos da Gov ali em nuvem, não ocorreu nada, e ele tinha ali arquivos internos e outras coisas dele, ele sofreu ali um ataque, uma invasão, ele perdeu, tá? Mas o sistema ali, né, que ele opera ali, contabilidade, gestão de pessoal, não foi afetado, né? Porque ele já estava com a solução em nuvem. Pode seguir, Jackson, por favor. Então, falando de conceito, as próprias características da nuvem são também os benefícios da nuvem. Então, o que que é a nuvem versus esse modelo tradicional? A computação em nuvem você paga conforme o uso, a gente chama aí de pay as you go, é o pagamento sob demanda, e isso de uma forma ágil, como você paga pelo que você está usando, você tem uma economia de custo, te permite uma elasticidade de uso bastante ágil, inovação mais rápida e uma implementação assim em questão de minutos. Isso a gente está vendo aqui, por exemplo, do lado direito. Em relação ao modelo tradicional, às vezes é interessante a gente falar o que é uma coisa e também o que ela não é. Ali no modelo tradicional que a gente conhece,
aquisição de um software demandaria também que você fizesse uma despesa elevada em hardware. Para você conseguir esse hardware, você ia ter que abrir um processo de compras separados para esse hardware que ia demorar alguns meses. Além de demorar alguns meses, você ia ter que fazer uma adivinhação de capacidade. Estou adquirindo um software, qual é o hardware que eu preciso para esse software? Ia demorar alguns meses para chegar, e chegando, aí sim que ia ser feita uma adequação para entender se você dimensionou o software certo. Isso lá no modelo tradicional. Na nuvem, você paga conforme você usa. Então, existe uma facilidade de elasticidade muito maior. Hoje, com a GovBR, o Torizo vai falar disso melhor, mas se você faz a aquisição de 15 usuários, você paga por 15 usuários. 30 usuários são 30 usuários. 40 usuários são 40 usuários. Toda a infraestrutura necessária para rodar esses 40 usuários já está lá. Você não está pagando uma licença de 40 usuários e uma infraestrutura capaz de 70, como poderia acontecer no modelo tradicional. Na nuvem, é elástico também. Se você está em um momento do dia com 15 usuários, precisou de ir para 30, a infraestrutura vai acompanhar isso em questão de minutos. E isso traz a economia de custo. Essa elasticidade, quando a gente fala ali do ponto de vista de infraestrutura, essa elasticidade num modelo tradicional demandaria ali custos elevados do hardware que a gente já falou, do time, das pessoas que fariam a gestão dessa infraestrutura e do tempo que isso ia demorar para acontecer. Na cloud, tudo isso acontece de um jeito muito ágil. Outra característica também é que usando o cloud, vocês têm à sua disposição a inovação de uma forma muito mais rápida. Hoje, a gente vai falar um pouquinho mais à frente da quantidade de serviços AWS, que hoje a GovBR já coloca embarcada na solução dela. E esse acesso à cloud, usar a cloud também te dá acesso à inovação de um jeito muito mais rápido. A gente está falando hoje de cidades conectadas que está chegando, a gente está falando de 5G que está chegando também, a gente está falando de reconhecimento facial, que são demandas, vamos chamar assim, demandas de negócio, demandas sociais, que vão precisar de um determinado tipo de infraestrutura. Com a nuvem, isso já está lá à sua disposição. É um clique que você faz dentro do console, implementa o serviço, isso está à sua disposição muito agilmente, em questão de minutos, sem precisar fazer todo um ciclo de compra de hardware. Então, o que a nuvem são os próprios benefícios que ela traz, podemos dizer assim, agilidade, está lá à sua disposição em questão de minutos, economia de custo, porque você paga pelo que usa, elasticidade, porque a sua infraestrutura acompanha os picos e as descidas de demanda, inovação rápida, porque está à sua disposição, e a implementação, quando a gente fala implementação global em questão de minutos, aqui pode ser você, para clientes privados faz muito sentido que, mesmo rodando do Brasil, eles conseguem implementar em qualquer lugar do mundo. Para a gente aqui, é ter em mente que o que a AWS tem de melhor qualidade no mundo está à sua disposição também aqui no Brasil, em questão de minutos, conforme lançado o serviço. Perfeito, ô Jacques. E aí, pessoal, falar um pouco desta implantação, que é óbvio que é o que a gente não quer, aquela implantação emergencial, né? Que você sofreu ali, né, um ataque ou teve um desastre ali, e a gente precisou, infelizmente aconteceu em alguns clientes, né? E ele precisava ali subir rapidamente. Você sabe que o tempo para se comprar um servidor hoje, para comprar um licenciamento, para subir, né, para fazer um restore nesse backup lá, parametrizar o produto seria aí, em média 3, 4 dias, isso sendo rápido. A gente tem cases aí que a gente fez isso em um dia, né? A gente tem algumas prefeituras que infelizmente tiveram, né? Então, todo esse papo nessa questão da solução, ele é preventivo, né, pessoal? Hoje não é tanto uma opção, né? Falar em segurança não é um luxo, é uma necessidade. Pode seguir, por favor, Campana.
Opa, bom dia, pessoal. Aqui, gente, eu vou falar um pouquinho da infraestrutura global, né, da AWS. A prestação de serviços em nuvem implica em uma estrutura para suportar essa prestação de serviços em escala global, como foi falado até agora. Então, começando, como é uma estrutura, como a AWS monta sua infraestrutura? Começando por grandes centros de dados, prédios com seus servidores, sua área de armazenamento, sua rede, localizadas no que a gente chama de zona de disponibilidade. Uma mesma zona de disponibilidade pode conter vários prédios de data center. Torino, poderia passar por favor? As zonas de disponibilidade estão organizadas em regiões. Então, uma região tem 3, 4, 5, até 6 zonas de disponibilidade, dependendo do tamanho da região. Nós temos uma região, que é a região de São Paulo, que hoje ela tem 3 zonas de disponibilidade. Essas zonas de disponibilidade estão interconectadas com 2 áreas de trânsito, que vão oferecer a saída para a internet, possibilitando essa conectividade na própria região, local ou global. Então, hoje nós temos... Toledo, podia voltar um? Isso, obrigado. Nós temos 25 regiões no mundo, mais 6 foram anunciadas. E elas vão crescendo, tá? E, no total, nós temos 81 zonas de disponibilidade. Para completar essa infraestrutura, nós temos os pontos de presença, que são locais em diferentes cidades para proporcionar um acesso mais rápido à informação. Pode passar para o próximo? Obrigado. E como o Jacques e o Torito falaram, nós temos também uma ampla gama de serviços. No modelo de cloud computing, esses serviços estão disponíveis para uso. Então, são mais de 200 serviços hoje, alguns bem conhecidos, tradicionais, como computação, como armazenamento, banco de dados, uma lista de serviços muito grande na área de seguranças, e serviços mais novos, abrangendo machine learning, internet das coisas, e tudo isso se junta, é combinado para a prestação de uma solução. Tá? São diferentes peças que podem ser usadas, ferramentas para proporcionar uma solução. E qual a grande diferença, agora já falando um pouquinho mais sobre segurança? Qual a grande diferença de uma segurança na nuvem e uma segurança on-premises, no local? É bem desafiador controlar segurança on-premises. Muitas vezes é complexo montar uma infraestrutura para ter visibilidade completa. Saber onde estão os dados, o que está acontecendo com os dados, quem está acessando, fazendo o quê, e que influência tem em outros serviços oferecidos. Um evento registrado num log, o que significa isso para um controle de segurança? Às vezes é complicado implementar isso on-premises. Outra limitação também é a baixa automação. Nesse mundo de nuvem, é tudo automatizado. Quando você vai criar um servidor e subir uma aplicação, você não define os passos, passo a passo, como fazer isso e repete todo o tempo. Você cria uma rotina e você ativa a rotina. Então, um dos princípios de cloud computing é automação. E juntando isso, visibilidade e automação, você consegue ter ferramentas, mecanismos para aprimorar a segurança na nuvem. Então, alguns deles, como foi falado, acesso aos controles globais de segurança e conformidade. Nós seguimos várias regulamentações, normas, recomendações, e uma vez que os serviços estão rodando na nuvem, você tem a possibilidade de usar essas recomendações, aplicar procedimentos para que as suas aplicações sigam a mesma conformidade. Escala com visibilidade e controle. Você sabe exatamente onde está seu dado e quem está acessando. E controla quem pode fazer o quê com seus dados e aplicações.
seguindo também os padrões para privacidade e segurança, você tem ferramentas de criptografia em escala, em volume muito grande. A parte de automação, onde você, por exemplo, detecta um evento de segurança e automatiza uma rotina para mitigar essa ameaça. Então, tudo isso na cloud é simples de ser feito. E você tem, além das ferramentas nativas, um ecossistema muito grande de soluções. Então, você tem o firewall da AWS, mas você pode usar firewalls de terceiros. Você pode usar soluções de autenticação de terceiros, ou soluções de verificação de vulnerabilidades. Então, as soluções nativas da AWS são complementadas com soluções de segurança de terceiros. Torino, pode passar, por favor? Agora, claro, isso depende de um... desculpa, tem um ruído, não sei se é uma pergunta. Não, Ok. desculpa aí, pessoal. Não, tranquilo. Então, isso depende de ações conjuntas. Não depende só da AWS. Existe um modelo de responsabilidade compartilhada, onde a AWS é responsável pela segurança da nuvem. Então, toda a infraestrutura, o controle de acesso, como o Jackson mostrou, a operação dos servidores, a alimentação desses servidores, o software que está rodando neles, a camada de virtualização, tudo isso é responsabilidade da AWS. Isso é bom, porque isso libera várias tarefas da responsabilidade da alçada do cliente, que fica responsável pela segurança na nuvem. Então, dependendo do serviço que você usa, você é responsável por ativar ou não criptografia, escolher uma versão atualizada ou não de um sistema operacional. Então, Torido, podia pular para o próximo, por favor? Então, aqui com um pouco mais de detalhes, as letras são bem pequenas, não sei se vai ser possível ver. Mas, uma ideia geral, a AWS é responsável em um determinado serviço que ela oferece por essa parte em laranja. Então, por exemplo, quando existe um serviço de banco de dados, a AWS oferece vários serviços de banco de dados relacionais, NoSQL, para dados estruturados, não estruturados, semi-estruturados. A responsabilidade pela segurança desse serviço, do software que está rodando, é da AWS. Agora, o cliente é responsável pela integridade dos dados, para definir quem acessa o quê, para definir que esse dado, por exemplo, está localizado no Brasil. Tudo isso é responsabilidade do cliente com os controles oferecidos pela AWS. Pode pular para o próximo, por favor? Obrigado, Torino. E é claro, a AWS tem várias recomendações, orientações, melhores práticas em relação à segurança. Falar sobre esse tema, eu acho que tomaria só esse slide, tomaria mais de 2 horas. Então, aqui vai ser um resumo bem rápido. Existe uma recomendação, um framework da AWS chamado Well Architected, que cobre 5 pilares. Um desses pilares é a parte de segurança. E aqui tem algumas recomendações ou melhores práticas em relação à segurança. O primeiro é ter uma fundação bem sólida de identidade. É controlar quem vai acessar e fazer o quê. Então, você vai gerenciar a identidade dos usuários, vai ter mecanismos, por exemplo, para forçar rotação de senhas, para forçar uma identificação, uma autenticação multifator. Você pode usar federação de identidade, limitações de acesso e diferentes modelos para controlar quem vai fazer o que no sistema. Um outro ponto importante é a parte de detecção ou rastreabilidade. Então, você começa a ter aí mecanismos para verificação contínua, o importante é o contínuo, de dados e aplicações. Verificar, por exemplo, se existem vulnerabilidades nas suas aplicações.
se as suas aplicações foram construídas segundo as melhores práticas, que acessos dos seus dados estão permitidos em determinado momento. Tudo isso de maneira automatizada. Então, você, por exemplo, pode ficar verificando logs, isso é verificado continuamente para verificar se está tudo ok. Uma outra parte importante é proteger tudo, proteger em profundidade a infraestrutura. Proteção em todos os níveis. Então, você tem proteção de aplicações, proteção de servidores, proteção de redes. E aí você usa esses mecanismos para assegurar que a sua infraestrutura vai estar ok. Vai evitar ataques, por exemplo, de negação de serviços, vai usar firewalls em camada 7, vai verificar, por exemplo, se uma configuração, se ela foi mudada de maneira não esperada ou não intencional. Então, você começa a ter esse controle de maneira automática. Você verifica, por exemplo, se algum acesso está sendo dado de uma maneira maior do que a desejada. Um dos princípios é utilizar o menor nível possível de acesso, para você diminuir, por exemplo, áreas de possíveis ataques. Um outro princípio é a proteção de dados em descanso e em trânsito. Então, você define uma estratégia de criptografia, você automatiza essa estratégia de proteção. Então, independente se isso foi considerado num momento, por exemplo, de atualização de dados, a criptografia é automática. Você já faz um enforcement desse processo sem dar uma opção para o usuário. Você já fecha o controle de maneira automática. Um outro ponto muito importante é você estar sempre preparado para responder a incidentes. Com todos esses controles, você tem que estar atento a potenciais riscos e definir rotinas envolvendo treinamento, capacitação, envolvendo simulações, envolvendo um roteiro de resposta a incidentes de segurança. Isso passa, por exemplo, por restaurar rapidamente informações em caso de problemas intencionais e às vezes acidentais. E o último ponto é sempre seguir padrões, sempre estar atento à privacidade dos dados e a regulamentações ou leis de conformidade. Então, na AWS, existem várias ferramentas para você verificar, por exemplo, o seu grau de aderência a certas recomendações. E você pode executar isso de maneira automática. Torido, podia pular um, por favor? Ah, sim. E aí, as soluções correspondentes. Aí vem vários nomes, que são os nomes de serviços AWS. Então, a lista é muito grande, mas, por exemplo, quando a gente fala de IAM, é o serviço da AWS relacionado ao controle de identidade e acesso. Nesse serviço, por exemplo, eu posso ver as regras que não estão sendo usadas e retirando essas regras para novamente diminuir a possibilidade de área de ataque. Então, você começa a fechar cada vez mais o seu acesso para melhorar a sua postura de segurança. Um outro serviço interessante, o Guard Duty, em detecção. Então, esse serviço fica examinando continuamente os logs e verifica, olha, esse log aqui está estranho. Utilizando machine learning, ele pode identificar uma coisa que não é normal. E alerta, olha, esse acesso para esse IP está muito esquisito. E eu posso automatizar isso. Uma vez detectado um alarme, se eu identifico que é um alarme crítico, eu posso criar automaticamente uma regra no firewall e bloqueio esse acesso. Isso está relacionado à proteção de infraestrutura. Vários outros serviços relacionados à proteção de dados, resposta a incidentes, e um dos serviços, por exemplo, é o Artifact, que pode baixar um relatório detalhado
da conformidade da AWS em relação a uma determinada legislação. Torido, podia pular um, por favor? Ok, e existem várias maneiras disso ser combinado. Então, existe um framework muito famoso, que é o do NIST, é o CSF, Cyber Security Framework, que prega 5 etapas. A primeira é a identificação. Então, controle de identificação, e aí existem várias ferramentas da AWS. Depois, a próxima fase é a proteção. Novamente, você usa vários serviços da AWS para criar a sua proteção segundo esse framework NIST. Depois, a fase de detecção. Então, você tem várias ferramentas, novamente. Depois, a fase de resposta. Podia andar um, por favor, Torido? Onde você automatiza a resposta e investiga o que aconteceu. E, finalmente, mais um, a parte de restauração, ou recuperação, onde você usa ferramentas para voltar a um estado bom, conhecido. Então, mesmo com todos esses mecanismos, caso aconteça alguma coisa, você tem ferramentas para recuperar um estado, o ambiente a um estado conhecido. Então, essa dá uma ideia geral de como você pode usar serviços AWS para ficar aderente a um determinado framework. E depois usar ferramentas da AWS para verificar o nível de conformidade da sua aplicação a esse framework. Então, eu acho que é isso. Na parte de segurança, esse foi um resumo bem rápido. Torido, eu não sei. Obrigado, Campana. É isso, a ideia era passar um overview geral para vocês, né? Falar rapidamente aqui, pessoal, sobre a LGPD, né, que está batendo na porta de todos aí. É um assunto muito comentado e agora passa a ser fiscalizado. E essa é a questão ali da redundância, né, daquelas certificações. Hoje, por exemplo, se você teve um incidente com o seu servidor, ou simplesmente ele parou de funcionar, queimou, pegou fogo, o tribunal hoje não aceita como justificativa, né, essa informação. Então, você é obrigado a ter essa redundância, você é obrigado a ter esse backup tem que estar íntegro, porque caso aconteça, né, algum tipo de notificação, você precisa responder e não se aceita mais esse tipo de justificativa. O meu servidor queimou, ele deu problema. Então, a Amazon, com essa parceria com a Governança Brasil, a gente se preparou nesse sentido, né? Tem várias frentes, né? Uma frente muito grande sobre o LGPD, mas trazendo um pouco para o contexto desse encontro aqui, que é o ambiente em nuvem ali, né? É muito disso que ele falou ali. Então, não é, como eu disse, uma opção, né? Já é uma necessidade. Como que você se protege? O próprio governo federal, ele tem instruído para que se faça, né, essas aquisições de soluções em nuvem, né? É mais barato, essa questão da segurança, né? E a conta, ela não é lá atrás que o Jackson, né, informou para a gente naquele comparativo do ambiente on-premise, que é um ambiente físico, para o ambiente em nuvem, né? É uma série ali de custos, né? Enfim, para você analisar. E também, né, falando um pouco da recuperação desse desastre, caso aconteça, né, e você precisa rapidamente acessar aquela informação, existem os backup dessas máquinas prontas, né, então, assim, é muito, muito rápido, né, além dessa redundância ali, eu disse para vocês ali, mesmo um cliente que não estava, né, quando ele passa ali a adquirir essa solução, tendo um backup ali, a gente conseguiu fazer em menos de um dia ali, né, ele está ali operacional, ou seja, não deu nem tempo ali do tribunal questionar um portal de transparência fora. A gente sabe aí, né, como é ruim quando um sistema de nota fiscal fica fora, né? Se ele fica fora ali 15, 20 minutos, já é aparente ali para o munícipe. Então, é muito nesse sentido, tá, pessoal, que a gente tome essa atitude aí, né, de procurar essa solução proativamente, não reativamente, né? Não esperar acontecer um desastre ou uma situação para poder para isso. É o que eu tenho falado sobre proatividade, né? Você buscar aí estar à frente, tá? Imaginar o cenário no futuro aí, não tem muito onde fugir, né? Porque realmente, entre os benefícios ali, não é simplesmente ter algo em nuvem. Hoje, né, é um conceito muito comum
dizer em nuvem, você tem seu celular aí, né, o seu e-mail, todos eles já têm aí, né, já estão em nuvem, por assim dizer, não fica nada ali no seu dispositivo. Então, começar a enxergar, a trabalhar essas opções antes que, infelizmente, ocorra alguma situação e aí você precisa correr, e aí na emergência, né, aí é sem planejamento, o custo acaba ficando mais alto, depende ali também de uma disponibilidade das duas áreas, porque é uma negociação também, pode demorar um pouco. Então, a ideia aqui, pessoal, é que vocês plantem essa sementinha para vocês começarem a pensar mais nisso, né, na segurança, né? Como hoje eu estou, vamos olhar para o meu cenário atual, como eu estou seguro hoje? Se hoje der uma pane elétrica lá e meu servidor desligar, como é que eu me recupero disso? Onde eu tenho salvo esses backups? Né? Se der um incidente, pegar fogo, e aí? O que eu posso fazer? Pessoal, sobre esse encontro, era isso. Eu espero que a gente tenha conseguido passar para vocês aí o que a gente imaginava, trouxe aí para te apresentar essa parceria, né? Não é simplesmente, estou em nuvem, eu tenho um data center. Não, a gente fez questão ali de fazer essa parceria aí com a maior do segmento aí, né? Onde o carro-chefe deles, conforme ali no começo da apresentação vocês perceberam, é segurança. Quantos serviços, né, tem por trás disso aí? Não é simplesmente ali o servidor ou o serviço da Governança Brasil. Não, tem muita coisa embarcada ali, profissionais ali certificados, né? É um monitoramento contínuo desse ambiente, ele é elástico, né? Dependendo da sua necessidade, a gente consegue aqui de forma transparente ajudar vocês. Então, espero aí que tenha esclarecido muito para vocês aí. Eu não sei, já se você quer trocar algumas Tenho palavrinhas aí. Vou colocar aqui só uma mensagem final. Claro. Eu tô aqui hoje em São Paulo, mas eu sou de uma. Aqui eu vou falar mais uma questão um pouco mais pessoal. Aqui eu sou de uma cidade muito pequena no Paraná, uma cidade chamada Iporã. A incrível Iporã tem 16 mil habitantes desde que eu me conheço por gente. E ali a gente tem às vezes uma questão assim de não ficar falando muito de si, né? Então, às vezes eu entro nessas reuniões, a gente começa a falar da AWS como líder de mercado, como a que tem mais serviços, a que tem mais segurança, a que tem uma ampla mais gama de opções para você usar. Então, tudo isso com o mesmo, às vezes com cuidado de não parecer que a gente está só contando vantagem. Então, eu falo assim como mensagem final, a AWS hoje ela é a melhor entrega de infraestrutura. A Governança Brasil tem uma solução muito completa e de muita qualidade, mas vocês que estão ouvindo a gente aqui, vocês são as melhores pessoas para atender hoje as demandas que vocês têm nas suas prefeituras, no seu dia a dia. Então, quando a gente conta toda essa estrutura, fala dessa liderança, a gente entrega uma infraestrutura boa e ótima. A Gov entrega uma solução ótima que é para vocês também conseguirem fazer o trabalho de vocês no dia a dia da melhor maneira possível. Porque também se colocasse o Jackson ali para fazer o que vocês fazem, eu ia patinar. Então, a gente junta o melhor de cada um e a gente consegue entregar aí um serviço de ótima qualidade para o Brasil, deixar o nosso dia a dia melhor. Pensem assim na nuvem com todas essas qualidades, com todo esse peso, essa potência de AWS, são mais de 30 anos de GovBR entregando ERP, entregando software para prefeituras, aliado com o que vocês sabem fazer de melhor, que é o dia a dia de vocês, o contexto de vocês, as características que só vocês sabem que acontece no seu dia a dia. A gente quer juntar o melhor de cada um aqui e entregar um serviço de ótima qualidade hoje para os nossos cidadãos. Muito obrigado por nos escutarem. Aqui essa é a minha mensagem final, Torido. Beleza, agradeço aí o Campana também, o Jackson, tá, Campana? Obrigado aí pelo apoio de sempre, né? Eles são parceiros do Governança Brasil, contínuos, né? Como a gente fala o tempo todo ali. Então, a gente tá sempre uma equipe aí bem robusta por trás disso para fazer. E aí, no finalzinho aqui, pessoal, antes da gente encerrar, gostaria de passar um vídeo para vocês aqui, tá? Que sintetiza aí, né? Resume bem aí essa parceria. Um minutinho só, por favor. Vocês estão vendo minha tela aí?
Já. Legal. Tá saindo som para vocês? Tá. É isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês e contem com a Governança Brasil aí para a gente evoluir juntos aí na segurança e nessa solução. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Tchau, Até tchau, logo. gente. Boa Tchau, tchau. sexta-feira. Tchau.